Olá! Hoje é quarta-feira, 9 de dezembro de 2020. Eu quero hoje corrigir uma omissão grande que eu cometi de não ter falado no que eu vou falar agora a dois programas. Eu quero aqui dedicar esse programa, com todas as minhas lágrimas, com todo o sofrimento, às crianças Emily Vitória, de 4 anos, e Rebeca Beatriz, de 7, que foram assassinadas na periferia do Grande Rio, em Duque de Caxias, por balas achadas que não foram perdidas. A violência no Brasil tem cúmplices no Estado brasileiro, que é corrupto. O mesmo Estado que agora com 1000 dias ainda não consegue dizer quem foi que mandou matar Marielle Franco lá no Rio também, capital mundial da impunidade. Bom, hoje nós temos mais um número terrível para noticiar. O último balanço que eu vi, a falta de um balanço confiável, a falta de um ministro da Saúde confiável, do consórcio dos meios de comunicação, informam que 796 brasileiros morreram nas últimas 24 horas no país, o que me permite fazer aqui a seguinte conta. Se realmente a Anvisa passar 60 dias, como disse o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, para autorizar o uso de uma vacina no país, ela estará promovendo a morte de mais ou menos cerca de 40 mil brasileiros. Esses 40 mil brasileiros estão sendo executados num paredão por 3 pistoleiros da pior qualidade humana. O presidente Jair Messias Bolsonaro, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e o presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres. Bom, como diria Jaco Estripador, vamos por partes, né? Vamos começar pelo Jair Bolsonaro. O Jair Bolsonaro é o chefe de um governo que hoje está liberando, está zerando a alíquota de importação para revólveres e pistolas. Quantas vidas essa providência salva? Quantas vidas ela extingue? Isso a gente não sabe, não dá para contar nunca, mas nós apenas reafirmamos a prioridade para o adorno e para a morte, em vez da vida, do senhor Jair Bolsonaro, capitão reformado do Exército e chefe do pelotão de fuzilamento de brasileiros inocentes que contraem a Covid-19 e morrem à míngua nesta república da impunidade. Em relação ao general Pazuello, eu quero citar aqui o artigo do jornalista Hélio Gaspari, na Folha de São Paulo, que tem um parágrafo que eu considero primoroso a respeito desse senhor. O Hélio escreveu: Pazuello fez fama como especialista em logística. Disse que o Coronavac não é de São Paulo, mas de Butantã. Se a logística do desembarque na Normandia estivesse nas suas mãos, em agosto de 1944, os aliados não estariam em Paris. Os alemães é que teriam chegado a Londres. O Hélio lembra muito bem isso e eu acrescento o seguinte: se o Butantã não é de São Paulo, é de quem, o pastel? É do Amapá? É de Santa Catarina? Pelo amor de Deus, quando não tem nada de interessante e inteligente para dizer, cala a boca, o general da passiva, como diz outro articulista da Folha, nosso querido amigo Rui Castro. Bom, hoje eu tenho a lamentar aqui, nesse dia em que o Bolsonaro zera a alíquota de pistolas e revólveres, o governo ainda não tenha tido o mínimo de consideração com cada cidadão, apresentando o plano de vacinação que eles dizem, o Pazuello disse ontem que era federal, não pode ser estadual. Então, neste vídeo aqui, eu resolvi bater palmas
para 3 pessoas que mostram que ainda há brasileiros com vergonha na cara, como exigia a famosa Constituição de Capistrano de Abreu. O primeiro deles é o governador de São Paulo, João Dória Júnior. O segundo, o deputado federal, o Alexandre Frota. E o terceiro, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux. Vamos um a um. Eu tenho visto muitas críticas ao Dória por ter entrado no jogo político do Bolsonaro e ter dado a ele uma razão para qualquer desculpa por ter marcado o começo da vacinação para São Paulo no dia 25 de janeiro. Eu quero dizer o seguinte, não tenho o menor compromisso com o Dória, não sou militante do PSDB, como muitos panacas do PT acham, mas, nesse caso específico, não adianta querer ficar bancando aquilo que os bolsonaristas chamam de isentão. É só para ter razão de criticar o Bolsonaro, ter que criticar o Dória também. O Dória fez muito bem em marcar, e em marcar numa data de aniversário de São Paulo. Sim, sim, sim. Foi isso que pôs o generalzinho na retranca e de contra a parede, que pode forçá-lo a realmente apresentar um plano de vacinação. Palmas para Dória. Não que o Dória mereça sempre palmas, e quando ele merece críticas, eu critico aqui. Em relação ao Alexandre Frota, eu quero contar que o Frota apresentou na Câmara dos Deputados, mandou um ofício para o Supremo Tribunal Federal exigindo que a cúpula da Justiça mande o Bolsonaro comprar todas as vacinas possíveis e disponíveis no Brasil e no mundo. Além disso, o Frota denunciou que circula muita propina na Câmara agora para eleger Arthur Lira presidente da Casa, com a decisão do Supremo de impedir a reeleição de Rodrigo Maia. Em relação voltando aos 3 brasileiros do pelotão de fuzilamento, eu gostaria de contar que hoje eu ouvi cedo, eu faço um comentário cedo, de segunda a sexta, às 7h35 da manhã, na Rádio Eldorado, 107.3 FM. Antes do meu comentário, eu estava ouvindo a rádio e ouvi uma belíssima entrevista que um cientista que eu respeito muito, grande epidemiologista paulista da Universidade de São Paulo e da Fundação Getúlio Vargas, o professor Gonçalo Vecina, ao meu companheiro lá de jornal, o Raíssen Abac. Nessa entrevista, o professor Vecina deu um certo desconto para o presidente da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, contra o almirante médico Antônio Barra Torres, e criticou muito a nomeação por Bolsonaro de um tenente-coronel que não é médico para uma diretoria da Anvisa que vai vagar em dezembro. Eu estou de acordo com o doutor Vecina na crítica que fez a essa nomeação e também no apelo que ele fez para que o Senado cumpra o seu dever e não aprove na sabatina, que vai ser submetido esse oficial, a sua indicação. Em relação, aí eu sigo o relator, né? E tanto sigo que hoje falei com o meu amigo Edilson Martins, que eu tinha anunciado aqui como entrevistado da próxima semana, e eu pedi para o Edilson esperar uma semana, porque essa semana eu vou entrevistar o próprio doutor Gonçalo Vecina, e mais, eu estou pondo aqui no resumo aqui do escrito do comentário o link em que você pode ouvir essa belíssima entrevista que ele deu, que vai servir de pauta para a minha entrevista, para o Raíssen Abac no jornal. Na segunda afirmativa do doutor Vecina, eu discordo, com todo respeito, porque o doutor Antônio Barra Torres não cumpre o juramento de Hipócrates na sua função de presidente da Anvisa. Agora mesmo a Anvisa acaba de adiar o prazo de vencimento dos testes para a Covid que perderam a validade, ou aliás, que estão prestes a perder a validade no armazém do Ministério da Saúde por pura incúria e falta de competência de logística do ministro, que não é também médico, né? Eu quero também dizer a vocês que eu aplaudo
o Luiz Fux pelo fato dele ter rasgado, descumprido o acordo que o Gilmar Mendes disse que ele fez para rasgar a Constituição e permitir a reeleição de Rodrigo Maia e de Davi Alcolumbre. O Gilmar é um dos rasgadores de Constituição ao lado de Toffoli e Lewandowski, que seguiram o voto do relator nesse caso, e o Fux fez muito bem, junto com o Barroso, de ter, se realmente prometeu que seguiria o Gilmar, ter traído o Gilmar. Melhor trair o Gilmar do que trair a Constituição e a democracia. Como traiu, por exemplo, a ministra Rosa Weber, não agora, quando ela manteve a literalidade e votou contra a reeleição dos presidentes da Câmara, do Senado e do Congresso. Ela traiu quando votou, traiu a colegialidade que ela dizia apoiar e traiu também a literalidade quando ela votou contra a possibilidade de prisão de condenados em segunda instância. É bom avisar a dona Rosa Weber que não há a palavra prisão na Constituição que tenha motivado o voto infeliz que ela deu. Hoje, eu cito esses casos que eu estou dizendo aqui para vocês no meu artigo, que saiu na página 2 do Estadão. Você pode localizar ou no jornal impresso ou no www.estadão.com.br. Desculpe, isso mesmo. STF apenas suspendeu o golpe sujo no Congresso. A linha fina dele é: aliviada, a nação deve temer outros, que virão como conchavo da cúpula dos três poderes. E eu encerro esse artigo, eu vou ler para vocês, assim como li do Hélio Gaspar, eu vou ler o meu. O decano Marco Aurélio Mello abriu a dissidência óbvia em favor do pedido do PTB e da letra constitucional, não por amor à plebe difusa, e para ele Ignara, que desprezou ao soltar o traficante André do Rep e ratificar seu voto na oportunidade de mudá-lo. Como eu já falei, Rosa Weber apegou-se à literalidade da regra, assim como antes dera voto decisivo para negar a possibilidade de prender condenado em segunda instância. Na presidência do STF, Carmen Lúcia permitiu a Renan Calheiros cuspir na decisão da Corte de desalojá-lo da linha sucessória presidencial. E votaram também a favor da Constituição o Edson Fachin e o Luiz Roberto Barroso. Em 12 de julho, Bolsonaro terá mais uma chance de nomear um ministro do Supremo para chamar de seu. Este poderá dar o voto decisivo em eventual embate a se tornar necessário para enfrentar o acordão dos três poderes pela impunidade pela impunidade dos compadritos desta republiqueta do Conchavo. A respeito daquela quebradeira da Cracolândia ontem, a invasão dos carros, eu quero lembrar que é, mais uma vez, uma prova de que a licenciosidade da política contra a violência, que o Bolsonaro tanto comemora, dizendo que o André Mendonça, substituto do Sérgio Moro, melhorou o Ministério da Justiça, não é um assunto do Ministério da Justiça, mas isso é uma bobagem. Essa liberalidade com a violência é que permite esses assaltos nas cidades de madrugada e o que aconteceu, o lamentável acontecimento na Cracolândia ontem. Eu quero aqui, antes de terminar, ler a minha conclusão, que não vai ser minha. Foi emprestada por Ofir de Toledo por WhatsApp. Senhores, este vídeo do Vila, ele está falando no vídeo do Marco Antônio Villa, é importantíssimo. Bolsonaro está executando, por ideologia ou incrível incompetência, um plano de genocídio da população brasileira. Vacinação só em março, 60 dias para a Anvisa aprovar vacinas e outros entraves de ordem política e ideológica para vacinas, já autorizadas na Europa, Ásia e Estados Unidos, é crime premeditado. Este sujeito tem que ser escorraçado da presidência com urgência, antes que mais brasileiros morram por sua maldade, por sua aliança com o vírus e com a morte. Bom, vou ficando por aqui, direto ao assunto, em té, e só a verdade nos salvará.